Fala galera, tudo bem? Chegou a hora da gente falar sobre o México aqui nesse especial dos vídeos sobre como joga cada uma das seleções na Copa do Mundo de 2022. E o México não chega bem à Copa do Mundo não, aliás o México chega com muita desconfiança quando a gente olha para a avaliação de uma maneira geral do trabalho do Tata Martino dentro do ciclo. Então em vários momentos a permanência dele foi muito contestada, muito se falou se ele chegaria à Copa do Mundo como treinador, o desempenho não foi bom nas eliminatórias da CONCACAF, mas o México chega à Copa, chega com o Tata Martino e vai tentar brigar dentro de um grupo que é equilibrado nessa disputa para ver quem fica com a segunda vaga em tese com a Argentina muito favorita dentro do grupo. Aliás, é um grupo, né, em que a seleção do México, isso vale para o México, isso vale para a Arábia Saudita também, né, são seleções que vão ter pela frente simplesmente Messi e Lewandowski, né, encarando aí a seleção da Argentina e a seleção da Polônia. Então o trabalho defensivo é importante ficar de olho no momento em que essas seleções chegam à Copa do Mundo. Mas não é só sobre isso que a gente vai falar aqui, claro, vamos entrar nas variações, nas possibilidades dentro da seleção do México, que logo de cara, assim, é importante a gente lembrar. A seleção do México não vai ter o Chicharito, não vai ter o Carlos Vela na Copa do Mundo, por diferentes motivos, mas assim, ao longo do ciclo foi ficando nítido que o Chicharito não estava nos planos do Tata Martino. Muitos ainda questionam isso, até porque a gente vai ver que o comando do ataque é uma das grandes interrogações da seleção mexicana para essa Copa do Mundo, e aí, claro que sempre surge essa sombra. A sombra do Chicharito, o maior artilheiro da história da seleção do México, como ele não faz parte desse ciclo? Claro, ele já não está no melhor momento da carreira, mas ele ainda seria uma opção para entrar nessa disputa, pelo menos na opinião de muita gente. Mas vamos começar a mostrar o campinho, entrar nas opções, como joga de fato. É uma seleção que tem algumas referências, por exemplo, o Ochoa, né? Ochoa indo à quinta Copa do Mundo com a seleção do México, o mesmo vale para o guardado no meio campo, pode ser titular ou não, mas indo à quinta Copa do Mundo, no caso do Ochoa dá para dizer tranquilamente que ele será sim o titular da seleção do México, e tem algumas atuações memoráveis em Copas, inclusive, né, inclusive contra a seleção brasileira, se a gente lembra em 2014. Então é ele o goleiro titular da seleção do México, e aí começando a linha de defesa, geralmente linha com 4, até o Tata Martino chegou a testar 3 zagueiros em alguns momentos do ciclo, mas a base é com linha de 4 mesmo, que tem o Jorge Sánchez como o lateral pelo lado direito, e aí a dupla de zaga, muito provavelmente com outro veterano, que é o Héctor Moreno, fazendo esse papel do zagueiro pela esquerda, e aí podendo ter algumas opções, o Montes talvez seja o titular, tem o Araújo como outra opção, o Vázquez chegou a ser titular em alguns jogos, mas partindo aí do princípio de que provavelmente Montes e Moreno, talvez o Araújo entrando nessa disputa também. E na lateral esquerda, o Arteaga. Também existiu uma disputa com o Jesus Gallardo durante parte do ciclo. Dá para dizer que o Arteaga ganhou essa posição. Inclusive jogou partidas importantes, eliminatórias contra os Estados Unidos, por exemplo. Tudo leva a crer que será o titular dentro da lateral esquerda da seleção mexicana. Aí a gente chega no centro do campo, que tem o Edson Álvares hoje, talvez como a principal figura dessa seleção. O Edson Álvares, jogador do Ajax, importante, cada vez mais importante até quando a gente pensa em distribuição, em iniciar a saída de bola, em ser quem direciona ataques. Então a bola certamente vai passar muito por ele, baixando para receber entre os zagueiros, sendo essa peça que conecta os setores dentro da seleção mexicana, embora coletivamente a seleção tenha alguns problemas, vou entrar nesse funcionamento já já. E aí, uma das dúvidas está nessa formação do centro do campo. Quem vai jogar à frente do Edson Álvares? Porque isso pode mexer, inclusive, com o desenho desse meio campo. O Héctor Herrera é uma das referências do time também, mas tem sofrido com alguns problemas físicos. Então vamos ver que condição, quais serão as condições do Héctor Herrera na chegada à Copa do Mundo, para ver se ele será o titular ou não. E aí o guardado pode entrar, eventualmente os dois podem até jogar juntos, mas são dois jogadores já mais veteranos, o Héctor Herrera agora na Major League Soccer, não mais no futebol europeu, mas eu diria que ainda é uma peça importante para esse centro do campo, embora exista até uma questão sobre a compatibilidade dele com o Edson Álvares. São jogadores que tendem a ocupar uma mesma faixa do campo em vários momentos do jogo. Até por isso eu imagino que o Charlie Rodrigues, o Carlos Rodrigues, seja outra peça desse centro do campo, como um terceiro meio campista, porque aí sim, vai ocupar uma outra faixa do campo, eu vou falar sobre isso já já também. Mas claro, você tem um Eric Gutierrez, que é uma opção por aí também, o Chávez é outra opção por esse setor também, para citar alguns dos nomes que podem eventualmente, que podem aparecer dentro dessa disputa no centro do campo. Aí a gente vai para o ataque, que tem alguns problemas consideráveis. A começar pela ponta direita, em que o Tecatito Corona é o titular absoluto. Só que o Tecatito sofreu uma lesão grave e ele foi dado como fora da Copa do Mundo. Só que a aceleração do processo de recuperação gera uma expectativa de que talvez
o México possa contar com ele na Copa. Então vai existir essa dúvida até o fim. Eu, como faço em todos os vídeos aqui, faço questão de lembrar, estou gravando esses vídeos antes das convocações oficiais. O próprio Tata Martino estipulou 16 de novembro como uma data limite para algumas das dúvidas que ele tem do ponto de vista físico, e nisso se enquadra o Tecatito Corona. Então, vai ficar para bem perto da Copa essa dúvida se ele vai ter condições pela recuperação e pela retomada de ritmo também de quem volta depois de uma lesão mais grave, ficando fora dos gramados por mais tempo, né? Então assim, me parece pouco provável, mas se o México conseguir contar com ele em boas condições, é uma excelente notícia para o México, considerando esse lado direito do campo, jogando como ponta pela direita. Não tendo condições, aí a gente já precisa falar de outras alternativas, provavelmente o Alexis Vega como opção, mas pode ser o Antuna jogando por ali também, para ficar só nesses dois, não vou nem abrir tanto o leque da ponta. Do outro lado, o Lozano, né, o Chuck Lozano como o ponta pelo lado esquerdo, tende a ser o titular nesse lado do campo, pode até ser que jogue pelo lado direito também, dependendo do cenário, do contexto do jogo, mas inicialmente é a opção da ponta esquerda. E aí a gente entra no que talvez seja a maior discussão do México, até pelo que eu falei, né? O Chicharito já não faz parte dos planos, o Chicharito não tá nessa disputa, mas o comando do ataque do México tem um festival de opções com características diferentes, em momentos diferentes da carreira, com problemas diferentes a apresentar. Se a gente for pensar no mundo ideal, quem é o 9 titular do México? É o Raul Jiménez, que talvez seja o melhor jogador da seleção mexicana, principalmente se a gente voltar 2 anos no tempo. Se a gente voltar antes daquela grave lesão no crânio que ele sofreu, o Raul Jiménez viveu uma temporada, 2 temporadas, no Wolverhampton, num nível altíssimo, como um centroavante capaz de gerar muito jogo, a partir do apoio, a partir do pivô, preparando para quem vem de trás, sustentando muitas vezes isolado, de costas para os zagueiros. Ele era um atacante naquele momento que marcava a diferença, assim, que elevaria o nível do ataque do México sem a menor dúvida. Só que o Raul Jiménez desse último ano e meio, na verdade até menos do que isso, porque ele ficou bastante tempo parado, aí depois se recupera, não atinge o melhor nível, tem sofrido com lesões, o próprio Tata Martino já falou que o problema muscular dele é uma preocupação séria para a Copa do Mundo, então essa disputa está aberta. Porque o Raul Jiménez, nas melhores condições, seria o 9 indiscutível e ponto final. Como ele está muito distante das melhores condições físicas e técnicas, essa disputa está aberta. E aí são vários nomes que acabam entrando nesse bolo. O Funes Mori talvez fosse, em parte do ciclo, era a opção imediata para pensar num centroavante. Um cara que é goleador, mas que sabe participar do jogo de costas, sabe usar o físico para fazer um pivô fora da área, para receber de costas e acionar o lado oposto numa inversão de jogadas, como faz muitas vezes no futebol mexicano com a camisa do Monterrey. Então assim, o Funes Mori talvez fosse esse jogador sem pensar 2 vezes. Só que ele também acumula lesões e o ano de 2022 dele não foi consistente, não foi regular. E eu nem tô falando só de desempenho, tô falando de minutagem, de presença, de segurança, de garantias. Então o problema é mais profundo. E aí a gente entra em 2 jogadores que começam pelo nível de desempenho mais recente, pelo recorte mais recente, eles acabam agradando mais até a opinião pública de uma maneira geral, do que a opção de colocar um Funes Mori longe das melhores condições. E aí eu tô falando de Henry Martin, que é uma das opções, e de Santiago Jiménez. O Santiago Jiménez foi para o futebol holandês, é opção dentro do Feyenoord, esse mais para ser um centroavante com presença na área, para virar uma opção cruzamento para a área, porte físico para uma finalização de cabeça, agressividade para atacar a área buscando finalização nesse sentido. E o Henry Martin é um jogador já de uma característica diferente, porque embora também faça gols, mas é um jogador que vai gerar mais apoio, fazendo movimentos laterais, vai voltar para participar do jogo, virando uma opção de passe para quem vem de trás, para os volantes, para os zagueiros que distribuem, para tentar funcionar mais como um preparador de jogadas, para acionar jogadores que entrem em diagonais. São características diferentes. Esse aspecto, fora a finalização, foi muito elogiado pelo Tata Martino, mas a falta de um goleador, a falta dessa figura no comando do ataque gera muitas dúvidas, porque o México, coletivamente, também não é uma seleção que cria aquele festival de chances, então não é uma seleção com produção ofensiva que faz com que você fique tranquilo de não ter um goleador, porque os gols vão pintar, né, vão brotar de outras faixas do campo. Não é essa a impressão que passa. Então é um setor bem complexo, assim, que vai ditar como o México vai optar por jogar, porque vai impactar dependendo do nome que seja escolhido, mas aí eu volto à figura do Raul Jiménez. O Raul Jiménez era um cara que, no melhor momento, ele tinha o físico para sustentar de costas, a presença na área, mobilidade para cair pelos 2 lados, capacidade de dar continuidade aos lances, preparando para quem vem de trás. Então é certamente o mais completo de todos eles,
mas não está no melhor momento. Então esse é um ponto para prestar atenção. Pela data FIFA de outubro, de setembro, eu tendo a achar que o Henry Martin possa chegar à Copa do Mundo como titular. Mas isso também vai depender de qual vai ser o estágio de recuperação do Funes Mori no mês final de preparação para a Copa do Mundo. Então assim, tá em aberto, tá indefinida essa vaga de quem vai jogar como 9. E como essa seleção mexicana joga, né? Porque assim, tem alguns aspectos interessantes da saída de bola em especial. O México tem nesse meio campo, principalmente se a gente pensar na figura do Héctor Herrera, além do Edson Álvares, tem dois jogadores que fazem muito bem essa saída de bola, que funcionam muito bem como primeiro passador. Só que você ter dois caras para um primeiro passe à frente da zaga significa ter muita gente para uma primeira altura do campo, lá atrás, jogando, iniciando essa saída bem lá embaixo. Isso faz com que o México acabe abrindo os seus zagueiros, então frequentemente a gente vai ver os dois meio-campistas que vão alternar a posição, Héctor Herrera e Edson Álvares, mas um deles baixando mais entre os zagueiros, ou até mais recuado do que os zagueiros, e o outro ficando um pouco à frente. Em alguns momentos os dois baixam juntos até, só que isso vai gerar um outro problema, que é a falta de opções de passe numa segunda altura do meio-campo. Esse é um problema em alguns momentos para a seleção do México, porque em alguns momentos o México tem seus dois zagueiros, mais dois laterais e três meio-campistas, todos muito recuados nessa saída de bola. Então você até ganha opções de passe num primeiro momento, mas aí falta gente para ser acionada para ganhar metros, para fazer o time avançar, para fazer o ataque ser construído progredindo também, né? Então esse é um aspecto, qual vai ser o encaixe e a compatibilidade dessas peças no meio do campo. Até por isso, eu falei sobre a figura do Charlie Rodrigues. O Carlos Rodrigues é um meio-campista que tende a ser quem mais vai atacar como meia. Então, se você tem dois meio-campistas que vão se comportar como primeiro volante, basicamente, você tem um outro que vai se comportar atacando um pouco mais os espaços, jogando como esse meia mais avançado. Ainda assim, em alguns momentos, esse espaço entre os setores fica grande. E esse é um aspecto que o México precisa compensar para ter opções, para não virar um time só dos lançamentos, para a velocidade e para a profundidade que os pontas podem oferecer. Mas voltando ao estágio inicial de saída, né? Então, os zagueiros ganham essas opções dos volantes, bem baixos, né, bem recuados. Isso acaba empurrando os laterais. Então, acaba que, de um lado, o Jorge Sánchez e do outro lado, o Arteaga, os dois acabam avançando, mas não exatamente por serem jogadores que geram tantas vantagens atacando, que driblam, que chegam à linha de fundo dessa forma. Não é o perfil deles. O Sánchez até é um jogador que muitas vezes é mais reconhecido pelo papel defensivo do que pelo papel ofensivo, mas eles acabam tendo essa responsabilidade de subirem um pouco mais, de chegarem um pouco mais à frente, porque o México precisa ganhar jogadores mais avançados para sair do campo de defesa, ainda mais sendo um time que gosta de sair tocando desde o Ochoa, passando muito pelo Edson Álvares e pelos zagueiros, o Héctor Moreno, pelo próprio Héctor Herrera. E aí, os pontas são fundamentais. E como eu falei, o Tecatito Corona não chegará à Copa na sua melhor versão se chegar à Copa do Mundo. Então o México pode ter no Veiga uma opção de aceleração com drible para tentar ganhar essas jogadas individuais a partir da ponta. Embora geralmente jogue pelo lado esquerdo no clube, na seleção pode virar o ponta pela direita por conta da presença do Lozano pelo lado esquerdo. E aí o Lozano tem um outro papel, um pouco diferente do Veiga. Se o Veiga é o cara para receber, driblar e acelerar, o Lozano já é o cara para ser acionado em velocidade, em profundidade, para receber no espaço vazio. Então se o México vai ter muita gente iniciando a saída de bola, um ponto que seria o ideal para o México é conseguir atrair o adversário o suficiente para ter campo nas costas da linha de defesa, para aí sim acionar a velocidade desses seus dois pontos de características diferentes, mas que são os caras que mais podem gerar problemas para a defesa adversária em jogadas individuais. Isso também vai passar pela função e aí pela característica do 9, que pode ser um 9 mais físico para ganhar a primeira bola pelo alto, pode ser um 9 mais técnico no pivô para voltar a sustentar e preparar para quem vem de trás, pode ser um 9 mais de área, o que vai forçar que o México use mais os lados do campo. E aí, de novo, entra a presença dos laterais tendo que atacar. O Arteaga tem mais facilidade nessa chegada ao fundo para buscar cruzamentos e pode ser um cara para acionar um Funes Mori na área, um Santiago Jiménez na área também. Então o Arteaga acaba virando esse jogador que ganha um peso ofensivo, porque no momento em que o México começa a subir, progride, o México passa a pedir na largura do campo a participação dos seus laterais, já que os pontas acabam virando mais meias, né? No momento em que o México já está estabelecido no campo de ataque, os pontas acabam circulando um pouco mais pela faixa central, dando suporte ao 9. É diferente de quando você tem campo para correr. Aí os pontas ficam bem abertos esperando diagonais, principalmente o Lozano para as diagonais e o Veiga para velocidade, pode ser em direção à linha de fundo inclusive. Então são formas diferentes da seleção do México atacar, mas com dúvidas no ar, com bastante
incerteza e insegurança em relação a qual será o desempenho dessa seleção. Por falar em dúvidas e incerteza, um aspecto defensivo que chama atenção, o próprio Tata Martino já falou sobre isso, é a fragilidade da bola parada defensiva. Isso foi um problema nas eliminatórias, isso foi problema em amistosos, isso é algo que tem sido recorrente na seleção mexicana. Então é um ponto de atenção também. Como o México vai fazer nas bolas paradas defensivas? Porque isso pode fazer diferença, por exemplo, contra um adversário como a Polônia, que é um adversário de muita força física, de estatura, de força numa bola parada. Pode ser um ponto de fragilidade para a seleção mexicana, pelo que a gente pega como universo de avaliação, aí, pegando o último ano da seleção. É um problema que se repete também. Enfim, é um México que chega à Copa do Mundo com bastante desconfiança. Acho que o México já teve momentos bem melhores em Copas anteriores. E um México que, claro, vai tentar superar aí aquele desafio de sempre, que é passar das oitavas de final na Copa do Mundo. Vamos ver se consegue. O primeiro desafio é avançar de fase num grupo que tem um equilíbrio quando a gente olha nessa disputa por uma teórica segunda vaga, partindo do princípio de que a Argentina é favorita a uma delas. Um abraço para todo mundo, o espaço está aberto, até a próxima.